Olá a todos. Então, dando continuidade a esse módulo, eu queria comentar um pouco com vocês sobre essa publicação de 2018 do Jornal de Medicina Translacional, né? A pergunta, né, desse artigo de revisão era: é possível superar essas questões, né, de validade externa na pesquisa pré-clínica utilizando animais? E por que que a maioria dos modelos animais estão fadados ao fracasso, né? E aí eu vou fazer uma tradução aqui para vocês da conclusão, porque eu acho essa conclusão bem interessante. Então, eles entendem que os modelos animais pré-clínicos nunca serão totalmente válidos devido às incertezas introduzidas pelas diferenças entre as espécies, né? E eles entendem que, mesmo que as próximas décadas fossem gastas melhorando a validade interna e externa dos modelos animais, a relevância clínica desses modelos melhoraria só até um certo nível, né? Porque as diferenças entre as espécies continuariam a fazer com que a extrapolação dos animais para humanos não fosse confiável. Então, eles sugerem que, para melhorar a translação, né, dos resultados dos laboratórios para os pacientes, né, que no final das contas irá beneficiar os pacientes, a pesquisa deve focar em métodos e tecnologias de pesquisa que sejam relevantes para os seres humanos. Esse é um artigo bem interessante, eu deixei o link para vocês, vou compartilhar também no material de apoio. Então, falando um pouco sobre a pesquisa translacional, né? Como é feita a maior parte da pesquisa translacional hoje em dia? Entende-se que, né, existe um problema ali, um paciente, existe uma doença, são utilizados modelos animais para estudar, tanto para estudar a doença, né, esses modelos animais de doenças humanas, tanto para estudar as doenças, quanto para testar a eficácia e a segurança de novas drogas, e depois são feitos os estudos para avaliar se isso também ocorre com os seres humanos, né? Essa é a pesquisa translacional, que ela visa levar os resultados obtidos nos ensaios laboratoriais para a realidade com os seres humanos. Mas a nova pesquisa translacional, né, essa biomedicina do século XXI, ela observa o problema, o paciente, a doença e utiliza as novas abordagens metodológicas. Então, em vez de utilizar animais, usa essas novas abordagens. Então, métodos in vitro, métodos químicos, métodos computacionais, inteligência artificial, modelagem matemática, e sabe-se lá mais o que vem pela frente de novas tecnologias para tentar, né, para estudar as doenças humanas e para avaliar a eficácia e segurança de novos medicamentos. E hoje em dia o que acontece, na verdade, né, atualmente, tanto os modelos com animais quanto os modelos sem animais, as novas abordagens metodológicas, têm sido utilizadas nas diferentes etapas, tanto na descoberta de novas drogas, se utiliza muita modelagem computacional, mas também se utiliza muitos animais para tentar investigar esses mecanismos das doenças, né? Então, em várias etapas, tanto da descoberta quanto do desenvolvimento de novas drogas, atualmente se utilizam modelos com animais e modelos sem animais. Mas essas novas abordagens metodológicas, elas têm se mostrado cada vez melhores, né? E melhores do que os modelos animais, tanto para o estudo de doença quanto para o desenvolvimento de novos medicamentos. E essa aqui é uma opinião pessoal, assim, que no meu entendimento, a pergunta de pesquisa, a pergunta sobre a substituição, ela tem sido feita num nível errado, né? Geralmente, então, a gente tem uma situação problema, por exemplo, as pessoas estão morrendo de sepse. Aí eu tenho uma pergunta de pesquisa que é: será que esse medicamento melhora a taxa de mortalidade por sepse? E aí, para isso, eu tenho um protocolo. Então, aqui um exemplo de um protocolo utilizando um modelo animal. Então, eu tenho um grupo controle e um grupo tratamento. Então, eu tenho aqui um modelo, né? Eu tenho uma espécie animal, eu vou fazer a indução aqui, por exemplo, para o estudo da sepse, eu posso injetar um lipopolissacarídeo.
eu faço a indução dessa doença, né, tentando mimetizar o que acontece na doença em humanos, e aí esse grupo eu não trato e esse grupo eu trato, né, eu dou o medicamento. E aí eu avalio o resultado. Se a taxa de mortalidade aumentou, se a taxa de mortalidade reduziu ou não. Então, nesse exemplo aqui, né, o resultado que eu espero obter, né, a minha hipótese é que, utilizando esse tratamento, os animais vão sobreviver. E depois vai ser observada a translação, né? A ideia, né, da pesquisa translacional, novamente, é levar esse resultado para o paciente. Então, entende-se que se esse animal recebeu esse tratamento e sobreviveu, a ideia é que os pacientes que recebam esse tratamento também sobrevivam. Mas essa é uma maneira de se fazer pesquisa onde não se entende exatamente o que está acontecendo naquele organismo, né? Eu tenho a indução da doença, eu tenho o tratamento, e aí eu observo o resultado, né? Nesse exemplo, a sobrevivência. Mas a gente não entende exatamente o que está acontecendo, qual é o mecanismo envolvido, né? E geralmente a pergunta, né, dos 3 R's, ela é feita já nesse nível aqui do protocolo. Então, quando um pesquisador ou quando um comitê de ética vai olhar para aquele protocolo, vai analisar aquele protocolo, é nesse nível que essas perguntas são feitas. Então, é possível reduzir o número de animais nessa pesquisa? É possível refinar as técnicas para que haja menos dor, estresse e sofrimento? E também nesse mesmo momento se pergunta se é possível substituir esse modelo animal por um outro modelo. E quando a gente faz a pergunta nesse nível, já no nível de protocolo, é muito difícil realmente substituir, porque a pergunta vai ser: existe algum modelo, alguma plataforma, algum software, algum modelo que eu consiga injetar, nesse caso, um LPS, e depois eu injetar um medicamento e avaliar se a mortalidade aumenta ou diminui? E geralmente a resposta é não, porque realmente, pelo menos até hoje, a gente não tem esse modelo tão complexo que a gente consiga observar, por exemplo, mortalidade, né? Tem a indução da doença, tem o tratamento e avalio mortalidade. Isso, até o momento, não é possível usando as novas abordagens metodológicas. Mas, no meu entendimento, essa pergunta da substituição, ela tem que ser feita quando a gente está pensando na pergunta da pesquisa, né? Em vez de fazer essa pergunta se é possível substituir, quando eu estou olhando já para esse protocolo, é preciso perguntar antes, é preciso entender o que a gente ainda não sabe sobre aquela doença, o que a gente quer investigar, né? Qual evento biológico a gente quer investigar, se aquele medicamento tem ação ou não. E para isso eu consigo propor as novas abordagens metodológicas, métodos in vitro, métodos computacionais, estudos clínicos com voluntários. Então, fazendo a pergunta da pesquisa nesse nível aqui, tentando entender quais são as vias envolvidas, o que eu preciso avaliar, e usando essas novas abordagens que são mais relevantes para os humanos, é muito mais provável que depois eu consiga levar esse resultado para os pacientes que realmente precisam, né, dos resultados dessa pesquisa. E quando a gente fala das diferentes abordagens para a superação desse problema da não translacionabilidade dos resultados obtidos com os modelos animais para os pacientes humanos, a gente está falando dessa pesquisa biomédica do século XXI, né? Essa é uma das abordagens para a superação desse problema e é uma abordagem que vem se mostrando cada vez mais relevante, né? E o que é essa pesquisa biomédica do século XXI? É uma pesquisa que utiliza essas novas abordagens e que tem como foco a biologia dos seres humanos. Então, a gente não vai usar os modelos animais para tentar entender as doenças e para testar os medicamentos. A gente está pensando em utilizar células humanas e todas essas novas abordagens metodológicas que têm como foco a biologia dos seres humanos. Deixei para vocês aqui um artigo bem interessante que fala sobre a pesquisa biomédica do século XXI, tanto para o estudo de doenças quanto para o desenvolvimento de drogas. Esse é um reporte de um evento, mas ele fala bastante sobre... Eu falei para vocês um pouco sobre a via do efeito adverso, né, no módulo
que eu comentei sobre toxicologia, e aqui a gente pode levar essa abordagem também para a pesquisa biomédica, né? Então, quando a gente entende qual é o nível de complexidade que eu preciso avaliar, se é no nível molecular, celular, tecidual, individual, populacional, para esses diferentes níveis de complexidade, eu tenho diferentes ferramentas, diferentes tecnologias que eu posso utilizar. E aqui vocês têm um exemplo de ferramentas aplicadas ao estudo do Alzheimer. Então, esse é um artigo bem interessante também para vocês darem uma olhada e terem uma ideia das diferentes possibilidades que a gente pode utilizar para estudo de doença e avaliação de medicamentos. Aqui mais duas publicações também bem interessantes, esse aqui que eu comentei, né, levando o que a gente desenvolveu para a toxicologia do século XXI, para mudar esse paradigma da pesquisa médica, da pesquisa biomédica, e esse aqui também são as recomendações para essa abordagem baseada nas vias, né, para pesquisa de doenças. Eu vou dar um exemplo rápido aqui para vocês sobre essa mudança de paradigma, né? Quando a gente pensa em sepse, a sepse é essa resposta desregulada do organismo a uma infecção que vai levar a uma disfunção de órgãos e pode levar à morte se não for identificada e tratada a tempo. A sepse é essa doença que atinge mais de 30 milhões de pessoas e mata mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo por ano, tem uma taxa de mortalidade bem alta, de 25% a 50%. E lá se vão 20 anos de pesquisa, né? Mais de 20 anos de pesquisa, utilizando diferentes espécies animais, incluindo camundongos humanizados, animais transgênicos. Mais de 100 tratamentos se mostraram seguros e eficazes em modelos animais, utilizando os mais variados modelos, aí, diferentes espécies e diferentes técnicas, mas a gente não tem, até hoje, nenhum tratamento específico e seguro e eficaz em seres humanos. E a grande pergunta é por que isso acontece, né? E a resposta é que os modelos animais eles não mimetizam adequadamente a fisiopatologia complexa da sepse em seres humanos. E eu comentei com vocês que diferentes modelos já foram propostos, né, e têm sido utilizados tanto para o entendimento da doença quanto para o desenvolvimento de medicamentos para a sepse. E cada um dos modelos tem seus prós e contras. Então, quando a gente fala dos roedores, eles são mais fáceis de manter, existem muitos reagentes para esses modelos animais, mas eles são, por exemplo, mais resistentes ao LPS, muito mais resistentes do que os seres humanos. Então, eles não representam, né, o que ocorre com os seres humanos. Quando a gente vai lá para a outra ponta, por exemplo, para os primatas não humanos, eles são muito mais próximos, né? Eles respondem de maneira muito mais semelhante aos seres humanos. Porém, existem aí questões de custo e questões éticas muito maiores em comparação aos estudos, por exemplo, com roedores. E não existe um consenso sobre qual é o melhor modelo animal para o estudo da sepse, nem sobre a utilidade desses modelos para estudar a sepse e para desenvolver novos medicamentos, e aí cada um dos modelos tem seus prós e contras. Mas a gente tem aí 20 anos de pesquisa e mais de 100 medicamentos seguros e eficazes em modelos animais e nenhum está disponível no mercado para seres humanos. Então, será que realmente esses modelos são a melhor escolha, né, para estudar a sepse? E esse é um documento que é um reporte de uma conferência que aconteceu em Viena em 2017, onde especialistas de diferentes partes do mundo se reuniram para estabelecer quais seriam os limites mínimos de qualidade para os estudos pré-clínicos de sepse. E aí, uma das recomendações, né, porque eles viram que existe esse grande problema dos resultados obtidos com animais não se refletirem na clínica. E aí, uma das recomendações é que, deixei aqui na tabela no item 8, eles recomendam, né, eles entendem que o desafio com o LPS, que é esse que eu comentei com vocês, ele não é apropriado para mimetizar, para simular a sepse em seres humanos. Então, obviamente, ele não deve ser utilizado para estudo da sepse, nem para testar medicamentos, porque ele não é adequado, ele não mimetiza, ele não representa o que acontece na sepse em humanos.
Porém, fazendo uma busca aí rápida no PubMed, depois da publicação desse consenso, até a data de recente, ontem, anteontem, eu fiz essa pesquisa, eu encontrei 625 resultados, cruzando aí sepse e LPS. Claro que a gente teria que fazer uma triagem desses artigos para saber se eles realmente usam LPS para sepse, e não só se esses termos estão mencionados no título, ou nas palavras-chave, ou no resumo desses artigos, mas observe que o primeiro aqui já utiliza o modelo de sepse em ratos para testar a disfunção cardíaca e tal. Então, eu sugiro que vocês, ao analisarem os projetos de pesquisa, né, que chegam para vocês nos comitês de éticas, vocês busquem evidências da translacionalidade ou da não translacionalidade dos modelos animais para estudos de doenças humanas ou para o desenvolvimento de medicamentos. Busquem consensos internacionais sobre esses modelos, né? Existe um consenso? Esse modelo animal, ele representa o que acontece na doença em humanos ou não? E também as recomendações de especialistas para melhorar a translacionalidade dos modelos. Então, nesse exemplo, por exemplo, da sepse, as recomendações deles, por exemplo, são utilizar animais mais idosos, porque a sepse ela é mais perigosa em idosos, e geralmente os estudos usam ratos e camundongos jovens. Utilizar os dois gêneros, não fazer estudos apenas com animais do sexo masculino, principalmente porque tem uma relevância maior da sepse em mulheres. As comorbidades, né? Geralmente esses animais eles não têm comorbidades, e os pacientes de sepse eles apresentam comorbidades, né? Hipertensão, diabetes, etc. Então, observem as recomendações de especialistas para que vocês consigam avaliar melhor esses modelos propostos. Aqui, só falando da sepse, né, eu falei que eu ia dar um exemplo para vocês de mudança de paradigma no estudo da sepse. Aqui são só alguns exemplos de outras abordagens, né, dessas novas abordagens para o estudo da sepse. Então, um chip que utiliza equivalente humano de intestino, fígado, pele e rim. Um outro chip que usa células do intestino e do fígado. Um outro chip que usa, que eles chamam de inflamação no chip, um sistema ex vivo, né, usando células humanas num chip. Existe um modelo, esse modelo acho que ele está em desenvolvimento ainda, mas é um modelo de sepse no chip, usando também intestino e fígado. Modelos tridimensionais de um intestino imunocompetente no chip. São muitas abordagens, e não só as abordagens com chips, né? Esse aqui é uma análise de rede inflamatória, né, de resposta inflamatória, usando células de sangue periférico de seres humanos. Um modelo clínico metabolômico, a própria endotoxemia em humanos, experimental, né? A endotoxemia ela já é utilizada há muitos anos com outros propósitos, mas ela também pode ser utilizada para o estudo da sepse. E aí existem diferentes abordagens, né? Já falei muito para vocês sobre esses diferentes métodos que vão, né? Falando só de in vitro, a gente pode falar de cultura 2D, de cultura 3D, de célula-tronco pluripotente induzida, esferoide, organoide, cultura estática, cultura não estática, inserto, bioimpressão, high throughput. Existe uma infinidade de novas abordagens metodológicas que têm sido aplicadas para não utilização de animais nesses estudos. Ainda falando da substituição, na substituição, a gente já comentou que existe a substituição total e parcial. Quando a gente fala em substituição parcial, a gente inclui células e tecidos de origem animal, invertebrado, exceto os cefalópodes, mas inclui drosófila, os nematóides como o C. elegans, e formas imaturas de vertebrados, aqui como exemplo o zebrafish. E eu deixei para vocês o link para esse site também. Ele é bem interessante, ele fala sobre esses modelos e também não só sobre esses modelos de substituição parcial, mas fala também sobre o papel, né, dos computadores, da tecnologia na substituição, no refinamento, etc. Vale a pena dar uma olhada. Já falando na substituição total, é aquilo que eu já falei para vocês muitas vezes, mas a gente vem mudando essa nomenclatura
e deixando de se referir a esses métodos como métodos alternativos e se referindo a eles como as novas abordagens metodológicas, né, os NAMs. Isso por uma questão semântica, assim, a gente não quer mais que exista essa impressão de que você pode usar um método ou outro, né? O uso da palavra alternativo ela dá essa sensação. E não, nós queremos falar das novas abordagens que não são uma alternativa, elas precisam ser usadas, elas devem ser usadas, não só por questões éticas, mas por questões científicas também. Aqui eu deixei um outro artigo para vocês que ele faz uma análise dessas novas abordagens para avaliação de segurança. Eles propõem alguns critérios para avaliar esses modelos. Seria interessante vocês darem uma olhada também. Esse é um documento bem interessante do Reino Unido. Ele fala sobre algumas estratégias para acelerar o crescimento dessas novas tecnologias, mas ele é bem interessante porque ele tem essa tabela com diferentes abordagens e dando alguns exemplos e até links para outras plataformas com muitos exemplos, então, para vocês terem uma ideia da imensidão aí de opções. Vou passar esse assunto para o próximo vídeo para não ficar tão longo.